Como o livro deste mês é Contatos com o Monastério Intraterreno, uma pessoa está perguntando o que são esses mundos intraterrenos. Este mundo que nós conhecemos é um mundo externo, é um mundo físico, é um mundo dentro de uma energia emocional e mental. É um mundo material. Mas existe mundo também nas camadas suprafísicas e, portanto, interiores do planeta. Tudo que é suprafísico nós podemos também considerar interno, porque você só pode perceber, só pode viver, só pode ver, só pode compreender internamente. Então, este mundo que nós conhecemos, isto é um mundo físico, que está aqui nas camadas físicas do planeta ou do universo. Mas os mundos que estão nas camadas suprafísicas, que não são camadas visíveis, e são camadas internas, esses nós chamamos de mundos intraterrenos, em se tratando destas dimensões neste planeta. Em um outro planeta seria outro mundo. Mas neste planeta, nas suas dimensões internas, nas suas dimensões suprafísicas, então existem os mundos intraterrenos, existem as civilizações intraterrenas. No planeta Terra, que não é um dos planetas mais avançados do Sistema Solar, como se sabe, no planeta Terra existe vida intraterrena, isto é, existem nas camadas suprafísicas deste planeta, no interior do planeta, vida. E existem civilizações de grau evolutivo mais elevado do que esta civilização da superfície, esta civilização física da superfície. Nós, nesta civilização, estamos no plano físico. As civilizações intraterrenas, ou os mundos intraterrenos, ou os intraterrenos, estão não nesta dimensão física, mas estão na dimensão etérica, na dimensão astral, na dimensão mental, enfim, nas dimensões internas, que não são visíveis, não são materiais. Enquanto a civilização da superfície tem como característica a luta e o conflito, mesmo entre partes dela, imagine se houvesse 2 ou 3 civilizações na superfície. Seriam guerras terríveis. Uma civilização só na superfície já produz tantas guerras, tantos conflitos. Então a característica atual, enquanto ela está neste grau de desenvolvimento, a característica atual da civilização da superfície em geral é o conflito. E na superfície cabe uma civilização. Agora, nas dimensões internas, como nas dimensões internas o espaço não é material, não há fronteiras, então nas dimensões internas, nas dimensões suprafísicas, há várias civilizações, não uma, como na superfície. Porque na superfície tem o espaço físico, então tem lugar só para uma. Não pode estar uma civilização sobre a outra na superfície. Tem lugar para uma civilização. Agora, nos mundos internos, há civilizações, quantas são as dimensões, quantos são os planos de consciência. E a característica é completamente diferente da característica da civilização de superfície, cuja característica em geral é a luta e o conflito. E essas civilizações internas, estas intraterrenas, suprafísicas, elas se caracterizam por uma unidade de propósito entre elas. Mesmo que elas tenham graus evolutivos diferentes, como sabemos, mesmo os graus evolutivos sejam diferentes, porque são escolas de evolução, elas têm uma unidade de propósito. De forma que entre civilizações internas, entre seres internos, nessas dimensões internas, não há luta, não há guerra. Então, são civilizações de outra natureza, completamente diferente. São humanas também,
só que tem características não visíveis, e daí decorrem muitas coisas. Bem, este assunto, isto faz parte de uma fase, de uma etapa do ensinamento eterno. O ensinamento é um só, sempre foi o mesmo, ele toma formas diferentes. Mas de 1875 para cá, o ensinamento, que é único, sempre foi único desde o princípio. De 1875 para cá, ele iniciou uma fase preparatória para estes fatos da constituição do homem, mas não só do homem físico que existe na superfície da Terra, mas também do homem suprafísico. Então começou uma fase preparatória deste ensinamento para que a gente tivesse notícia a respeito destas coisas mais claramente. E essa fase preparatória foi de 1875 até 1890. E ficaram então ensinamentos a respeito destes fatos que no mundo antigo eram conhecidos de muito poucas pessoas, eram conhecidos daquilo que se chamava os doutores. Os doutores nunca foram muitos, mas os doutores eram aqueles que sabiam das coisas, porque sempre se soube das coisas. Agora, a forma de passar isto para o povo é outra coisa. Então, estas coisas sempre foram conhecidas dos doutores. Então, em 1875 começou uma fase do ensinamento que estas coisas começaram a se mostrar. Estas coisas começaram a emergir e até 1890 houve muita informação a respeito de tudo isto. Das raças humanas, da criação, da constituição do homem, dos planos de consciência, dos diferentes movimentos nossos nos níveis de consciência, enfim, houve um verdadeiro renascimento neste sentido, e isto passou do âmbito de poucas pessoas, de poucos seres, para os livros. Isto passou para os meios de comunicação de massa. Lá por 1919, começou uma outra fase deste mesmo movimento informativo, que nós chamamos de fase intermediária. A partir de 1919, aí já se começou uma fase intermediária que revelava muitas coisas a respeito da psicologia do homem, até da psicologia da alma, porque a alma também tem psicologia, né? Nós temos essa psicologia mental, mas a alma também tem psicologia. Se vocês leem os tratados de Santa Teresa de Jesus ou de São João da Cruz, vocês vão ver lá a psicologia da alma. Existe psicologia da alma. E como tratar a alma, como estar diante da alma, como viver como alma. Isto é uma psicologia. Então, nesta fase intermediária, que foi até 1949, isto que na época de Santa Teresa, de São João da Cruz, dos grandes místicos, era uma coisa para poucas pessoas, era uma coisa para os mosteiros, era uma coisa para os conventos, para aqueles que eram religiosos. A partir de 1919, isso começou a ficar público também. Então a vida da alma, as leis da alma, a psicologia da alma, a vida do homem nos vários planos de consciência, isso saiu do âmbito de alguns. E isto foi se tornando público. E até 1949, muitas coisas que não eram públicas se tornaram públicas. E a partir de 1949, muitas coisas já haviam sido reveladas neste campo. Agora, houve aí uma espécie de intervalo para que estas coisas fossem assimiladas, para que estas coisas fossem ordenadas dentro da consciência humana, para depois chegar uma outra fase, que começou em 1975. Em 1975, em diante, não houve nenhuma coisa extraordinária
como houve nas fases anteriores. Mas de 1975 em diante, toda esta revelação que estava sendo acrescentada, inclusive este assunto dos mundos internos, este assunto das civilizações intraterrenas, este assunto das civilizações extraterrestres, este assunto dos nossos contatos com os outros irmãos do cosmos, porque o homem, o ser, não é só na Terra. Isto foi criado no universo todo. Então, existe, a partir de 1975, todo um ensinamento a respeito disto. Só que esse ensinamento, a partir de 1975, foi se interiorizando. Então, enquanto nas manifestações passadas, nas revelações passadas, havia líderes espirituais que manifestavam as informações, que manifestavam o ensinamento, a partir de 1975, o ensinamento foi sendo dado internamente para os seres, porque os seres já tinham vida interior. Então é por isso que ultimamente não há mais um grande líder, não há mais um grande instrutor, porque não é mais época disto. O ensinamento, a partir de 75, é interno. Nós estamos aprendendo internamente. A nossa alma está aprendendo. Nosso ser interior está aprendendo. Se nós nos dessemos o trabalho de nos voltar para dentro de nós, se nós nos dessemos o trabalho de nos concentrar um pouco mais, de buscar um pouco mais a nossa vida interior, nós iríamos ter consciência de que estamos sendo ensinados. Porque a nossa alma está sendo ensinada, a nossa alma está evoluindo, a nossa alma, o nosso espírito estão sendo muito ajudados internamente. Aquilo que acontecia fora, as escolas, o novo pensamento, como era exteriorizado fora, como era ensinado, isto tudo agora se interiorizou. E cada um está recebendo isto. Cada um está recebendo isto internamente. Então, nesta época, a partir de 1975, nós teríamos que cuidar muito mais desta vida interior. Teríamos que estar muito mais atentos ao que se passa na nossa alma, ao que se passa no nosso íntimo, no nosso interior, porque lá está uma fonte de ensinamento ativa. A atividade do ensinamento interna está acontecendo em todos nós, em nós todos. Vocês veem, uma pessoa pode nunca ter ouvido falar nestas coisas. E a primeira vez que ouve falar, ela diz, mas eu já conhecia isto de alguma maneira. De alguma forma eu já sabia disto. Isto é muito comum hoje. Porque isto é interno hoje. É interno que isto vai acontecendo, que isto vai nos sendo passado. Então, esses mundos intraterrenos, ou esses nossos irmãos intraterrenos, essas civilizações intraterrenas, são nessas dimensões suprafísicas internas da Terra, e nós não precisamos estar desencarnados para contatá-los. Porque se nós nos interiorizarmos no nosso interior, nós estamos nessas dimensões, nós estamos neste campo de contato. E se nós estamos cuidando, se nós estamos zelando pelo nosso interno, pela nossa vida interior, se nós estamos buscando contato interno com a nossa alma, com Deus em nós, com o nosso espírito imortal, se nós estamos buscando estas coisas, a um determinado momento nós nos encontramos lá dentro com algo que para a maioria é misterioso, não existe, ou que para a maioria é sempre invisível. E continua sendo invisível, porque uma civilização suprafísica não vai se materializar. O plano de vida dela é numa certa dimensão invisível para os nossos sentidos. Mas é aqui mesmo, onde está esta, porque é outra dimensão, não é longe daqui. Não está distante. O que é interno não está perto nem distante. O que é interno está aqui. Onde você estiver, o que é interno está ali. Porque não tem esses limites aqui do plano físico. Então, as civilizações intraterrenas, os nossos irmãos suprafísicos,
tudo isto que não existe aqui no plano físico, isso está aqui, só que num outro plano, numa outra dimensão. E você vai se conectar com isto quando você procura o seu mundo interno. E aí, internamente, interiormente, você vai fazer a experiência de estar diante disto. Não sei se é bem diante disto, de estar nisto, porque é outra dimensão, então não é diante. Você está ali dentro. Então isto é muito próximo, tudo isto é muito próximo. Mas precisa que a nossa consciência se amplie, que a nossa consciência não se limite a estas coisas conhecidas, precisa que a nossa consciência não fique restrita a estas coisas já comprovadas, porque a maior parte das coisas que existem não são conhecidas e nunca foram comprovadas. Isto que é comprovado e no qual a humanidade acredita, tudo que foi comprovado é o mínimo dos mínimos do que existe. A maior parte, ou tudo, nunca foi conhecido e nunca foi comprovado. Então, nesta fase do ensinamento, que começou por volta de 1975, nós estamos diante de uma verdadeira escola interna. Estamos diante do mundo interno. Estamos diante da vida interior, da vida interna. E que antes, no passado, isto era um privilégio de poucos, era um privilégio daqueles que tinham se desenvolvido, que tinham ficado santos, que tinham evoluído. Mas hoje isso está ao alcance da humanidade. Mas precisa que a humanidade corrija o seu foco, que não fique com o foco da sua atenção só voltado para fora, só voltado para o explícito, só voltado para o já comprovado, para o já conhecido, só voltado para o que é material, o que é psicológico, mental. Não, nós temos que estar buscando uma realidade mais ampla. E hoje ela está disponível. Ela está disponível porque os nossos sentidos internos, não esses sentidos externos que nós conhecemos, os internos. Para cada sentido externo nosso, nós temos um interno. Então nós temos todos os nossos sentidos internos para ser desenvolvidos. Então imagine, estando desenvolvida a nossa visão interna, a nossa audição interna, o nosso tato interno, nós estamos com um universo para conhecer, estamos com um universo para contatar. E isso hoje não é mais segredo para ninguém. Isto foi dito abertamente, isso está nos livros, isso foi dito abertamente. Então nós estamos vivendo realmente uma época muito importante, uma época onde, com respeito ao passado, poucos segredos existem. Segredos não existem nenhum, na hora que nós formos já capazes de reconhecê-los. É segredo porque nós não chegamos lá. Segredo para nós, que não conhecemos, mas aquilo está ali e nós vamos chegando ali. E já temos os sentidos internos para fazer isto. Os sentidos internos, que não é a alma, hein? A alma é outra coisa, a alma está mais profunda. Mas os sentidos internos estão na contraparte desses nossos sentidos materiais. E com os sentidos internos, nós já vamos tomando consciência destas coisas. Nós já vamos conhecendo estas coisas. Então ninguém pode dizer para vocês e nem provar que existem mundos intraterrenos. Isso não se pode provar, porque não há prova concreta disso, isso não é concreto. Isso é um outro plano, isso é um outro nível de consciência. Você vai reconhecer a existência disto quando seus sentidos internos foram se abrindo e quando a alma, o ser interior, o espírito, proporcionar esta abertura. A alma tem que dar o consentimento para isto. A alma tem que estar vivendo estas coisas lá no nível dela, no nível espiritual. A alma tem que estar vivendo estas coisas, a alma tem que estar no conhecimento destas coisas para ir passando para a nossa consciência humana uma informação sobre isso. E a alma, experimentando estas coisas, a alma lá no seu mundo, estando em contato com estas coisas de outras dimensões, de outros planos,
de outros mundos, de outros universos, a alma, estando em contato com isto, ela mesma vai conduzir, dirigir o nosso processo e vai passando para o nosso ser consciente, para a nossa mente, para a nossa personalidade, para o nosso ego, enfim, para esta pessoa humana que nós também somos, a alma vai passando este conhecimento. Nós teríamos que considerar isto uma escola interna, porque senão corremos muito perigo no mundo de hoje. Corremos realmente muito perigo, porque há muita confusão mental, há muita confusão de conceito, há muita coisa deturpada, muita coisa interpretada, reinterpretada, por seres que não viveram estas coisas. Então, como podem interpretar se não viveram? Então, hoje há uma difusão muito grande de conhecimento, mas há muita difusão também de conhecimento deturpado. Vocês veem o que se diz dos extraterrestres, por exemplo. O que consta dos extraterrestres é que eles estão procurando invadir a Terra, né? Só internamente, só você chegando com a sua consciência interior, só no seu mundo interior, com seus sentidos internos, com a sua alma em contato com estas coisas que não são físicas, é só aí que você vai ter realmente uma segurança com respeito ao ensinamento hoje. Então o ensinamento hoje está muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais rico do que sempre foi para nós todos. Porém, será bom que esse ensinamento vá sendo encontrado interiormente, internamente, no próprio ser, porque os caminhos estão abertos para isto. São milênios de busca do próprio ser, são milênios de comunhão, comunhão interna, de introspecção. São milênios já desta prática. E agora chegou o momento realmente de nós vivermos tudo isto. E não precisa estar fora dessas dimensões físicas para viver tudo isto. Porque isso é uma coisa interna e que mesmo encarnado você pode viver estas coisas. Não pode viver tão bem quanto se você estivesse fora do corpo. Se você estivesse desencarnado como alma, podia viver melhor. Mas estando no corpo, existem limitações do corpo, existem limitações da mente, existem as limitações do sistema nervoso, da pele, de tudo isto. Existem muitas limitações. Mas isto não impede que você já comece a viver estas coisas, que você já comece a conhecer a vida sob um outro aspecto, mais amplamente. E isso está muito na linha de uma pergunta que vem em seguida. Uma pessoa leu que cada nação tem uma frase que diz respeito ao futuro dela. Esta frase chama-se frase oculta da nação. Isto existe nos livros de psicologia esotérica. E a pessoa leu que a frase oculta do Brasil é oculto à semente. Então o Brasil, esta nação, é isto que vocês veem. Mas existe um Brasil que ainda não surgiu, uma nação que ainda não surgiu. Existe nesta nação algo oculto que tem que se mostrar, que tem que se realizar. E é sobre isso que a pessoa está perguntando. Então ela quer saber o que quer dizer esse oculto à semente, que é a frase do Brasil, que é aquilo que o Brasil está, por enquanto, mantendo oculto, mantendo escondido, porque certamente não é a hora de manifestar isto, como outras nações também ainda não manifestaram o seu estado oculto. Mas este oculto à semente desta nação significa uma tendência para a verticalização. É diferente, hein, do Brasil de hoje. Então, é uma tendência para a verticalização, é uma abertura interna na alma da nação, na essência da nação, para avançar. Mas não avançar territorialmente, avançar para cima. Esta é a tendência desta nação, esta tendência oculta,
Não é desbravar, conquistar, guerrear, ter mais território. Não, não. A tendência oculta e que tende a se manifestar e que já deve estar soando nas almas de quem está coligado com esta nação, é esta tendência para verticalização, esta tendência para se elevar, para subir. Por isso que a gente pode falar nestas coisas hoje para grandes auditórios. A gente pode falar essas coisas para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso nunca foi assim. Mas isto é porque a tendência para verticalização, a tendência para esta abertura, para este avanço para cima, para o alto, isso está na essência desta nação. E, portanto, as almas que vão encarnando aqui, as almas que vão vivendo aqui nesta nação, estão dentro desta aura, estão dentro deste princípio de se verticalizar. Agora, existem forças em atrito, claro, no plano material, no plano mental, no plano astral, existem muitas forças em atrito, mas nesta nação, na índole desta nação, essas forças em atrito são permanentemente dinamizadas. Então existe muito atrito, mas vocês notaram que nenhum desses atritos chegaram a formar nesta nação um grande atrito, como chegaram a formar em outras. Aqui não. Porque aqui, enquanto existe o atrito, enquanto existe essa tendência para o atrito, existe uma energia de transformação deste atrito. Então vai havendo o atrito, mas você nunca pode pegar aquele atrito, por exemplo, e transformar numa guerra mundial. Não pode, porque aquele atrito, ele existe, mas ele vai sendo transformado e você não consegue pegá-lo para colocá-lo em prática de uma maneira global. Não consegue, porque a nação não deixa. A nação transforma, a nação transmuta este atrito. E ao mesmo tempo abre um caminho. Porque a nação não é uma pessoa, não é uma alma. A nação é uma entidade interna, invisível, que nós chamamos de nação. E esta entidade, esta coisa invisível, esta entidade, ela se exterioriza através de uma nação. As entidades não espirituais têm vários níveis. E no mundo das entidades, no conjunto das entidades, existem as entidades que são as nações. Tudo que existe aqui está subordinado a alguma entidade espiritual. E esta entidade espiritual, então, desta nação, é uma entidade que abre caminhos lá nos seus planos, nos seus níveis. Está sempre abrindo caminho. Então existe uma mobilidade nesta nação, existe uma capacidade de se transformar, de se locomover, de andar para frente, de sair de onde se está, de ser impulsionado. Isto é a índole desta nação, isto é a essência desta nação. E também a adaptabilidade. Dizem que o sol vai parar, que vai haver não sei quantos dias de escuridão. Esta nação se adapta a tudo isto. O que quer que aconteça, esta nação vai se adaptar. Se disser, olha, agora vai ser só noite, esta nação vai se adaptar. E vai continuar sendo uma nação. Eu não estou falando de patriotismo, estou falando de uma coisa interna, de uma entidade interna, que aqui não é conhecida, porque fora, esse Brasil, vocês sabem que é bem diferente, não é? E o equilíbrio também faz parte deste conjunto, o equilíbrio. Então a mobilidade, a adaptabilidade e o equilíbrio. Aqueles que são filhos da nação, isto é, aqueles que estão a serviço na nação, aqueles que têm consciência de fazer parte da nação nesta época de sua vida, sabem muito bem a mobilidade, a adaptabilidade que existe aqui, que existe nesta nação, em potencial. Está faltando desenvolver mais o equilíbrio. Este aspecto do equilíbrio, isto é o que precisa estar mais desenvolvido para esta verticalização ser mais ativa, ser mais rápida. Para esta verticalização ir surgindo, ir se antecipando. Então é como se a gente sentisse a verticalização
Nós sentimos isso em nós, não? Como se nós sentíssemos tudo, mas faltasse uma realização nesse sentido. Aparentemente as coisas ficam sempre neste plano terra a terra, né? Sempre neste plano político, neste plano material, neste plano humano, mas nós sabemos no íntimo que esta verticalização e que esta tendência existe. E há duas qualidades que nós também todos sentimos, que percebemos nesta entidade, percebemos nesta nação, que é a devoção e a entrega. Se nós refletíssemos sobre devoção e sobre entrega, nós iríamos compreender mais esta nação e iríamos perceber como estar aqui de uma forma positiva e como estar aqui bem dentro da realidade desta nação. Devoção e entrega são duas chaves para nós entendermos esta nação. Eu não estou pronunciando o nome Brasil o tempo todo, porque nós não sabemos se esta nação vai se chamar Brasil sempre, até o fim da sua trajetória. Porque as nações mudam de nome também. As nações são ciclos de tempo. E os nomes políticos das nações são outra coisa, representam períodos. Então eu estou falando de nação, podia estar falando de qualquer outra nação que tem outras características diferente desta. O que esta nação tem de muito importante para nós que estamos buscando no caminho espiritual é uma energia que interliga os níveis de consciência. Isto é próprio desta nação. E esta energia que interliga os planos de consciência de forma que nesta nação nada possa ficar escondido. Vocês já perceberam que aqui não é possível esconder nada, porque aqui existe uma tendência para coligar todos os níveis de consciência. Então, mesmo que não haja uma consciência que ensine, que dê educação, a própria energia da nação, que é interligar os planos de consciência, vai fazendo isto. Mesmo que nenhum governo cuidasse de educação, mesmo que nenhum governo cuidasse de cultura, mesmo que nada disso fosse cuidado, aqui nós íamos sempre aprendendo as coisas de alguma maneira, porque a energia da nação não é manter os níveis de consciência separados. A energia da nação é interligar esses níveis de consciência. Isto é a energia da letra I do nome da nação. O nome da nação Brasil tem um I. E esta verticalização, esta interligação entre os níveis de consciência, que aqui é normal, aqui acontece naturalmente. Isso está representado no nome da nação pelo I. O I, esta coisa assim vertical em pé, e que está ligando tudo. Com isto, a própria nação desvela para quem quiser ver a sua essência. Isto é uma nação que não tem a índole de manter as coisas secretas, de manter as coisas escondidas. Então, a essência da vida aqui, a essência da educação, a essência da cura, a essência da ciência, a essência de tudo, aqui se desvela, aqui se mostra. Porque a energia da nação, ela rompe os véus que cobrem tudo isto. É uma nação descoberta. E o desprendimento é outra característica. O desprendimento, a leveza, o vigor, a força e a elevação e ao mesmo tempo a reverência. Vocês veem, quando aqui tem uma multidão, não importa que tipo de multidão é, vocês veem ali a energia da devoção, a energia da reverência, tão evidente. Começam a juntar pessoas, se você vê do ponto de vista da energia, você vê ali a reverência. Irreverência é porque tem reverência, senão não poderia ter irreverência. Então pode ser muito irreverente, mas aquilo é reverência. Aquilo é reverência mal canalizada, então dá irreverência. Então vocês ligam a TV aqui, vocês veem a irreverência, não é? Aqui uma pessoa abre a boca para falar, você vê a irreverência. Mas é porque a reverência existe, senão não tinha irreverência. Então nós temos que aprender a olhar esta nação
para compreender um pouquinho deste oculto à semente. Oculto à semente, que é a frase para este país, é a frase para esta nação.